Vamos conversar um pouquinho agora sobre a missão do homem e da mulher. Se somos diferentes porque temos uma missão, certo? Cada um tem um papel na sociedade. Então nós vamos falar um pouquinho dessa missão do homem e da mulher. Pega comigo Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 23. 33. Desculpa, viu, Valentino? Efésios 5, 21 a 33. Diz assim, posso ler? Não? Deixa eu ir, Filó. É depois do Gênesis. Não é não? Não é possível que está antes, não tem nenhum nada antes do Gênesis. O seminarista ali achou? Uhum. Efésios 5, 21 a 33. Depois de Gênesis, antes do Apocalipse. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo, por isso o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor. Antes de eu comentar, eu quero ler o que João Paulo II diz sobre esse texto. Porque é um texto que, se a gente não contextualizar, ele soa como um texto até machista. Mulheres sejam submissas aos maridos, o marido é o chefe da mulher. Mas olha o que João Paulo II fala. Para ele, a passagem de Efésios é a coroa de todos os temas da Sagrada Escritura. A realidade central de toda a revelação divina. Para João Paulo II, este texto é a coroa central de todos os temas da Sagrada Escritura. É a realidade central de toda a revelação divina. De fato, João Paulo II acredita que Efésios 5 contém o que Deus deseja, acima de tudo, transmitir para a raça humana em seu verbo. Ou seja, para João Paulo II, esse texto que eu li para vocês, que a gente leu juntos, resume tudo o que Deus quer dizer para nós. Olha o que fala. O que Deus deseja, acima de tudo, nos transmitir em seu verbo, ou seja, em Jesus, que Ele nos ama, que Ele tem um eterno desejo de ser um conosco, na carne, por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Em uma palavra, ou melhor, em 5 palavras, o que quer dizer este texto e que João Paulo II considera como o mais importante e o central de toda a Bíblia? Deus quer se casar conosco. São João Paulo II observa que, embora os profetas tenham falado muito disso, com ousadia sobre o amor esponsal de Deus por Israel, este mistério foi apresentado parcialmente aberto no Antigo Testamento. Em Efésios 5, o mistério do amor esponsal de Deus é plenamente desvelado
entenda-se, sem deixar de ser mistério. Gente, parece loucura o que eu vou dizer para vocês, e mesmo aqueles que já, às vezes já têm até uma caminhada maior na igreja, talvez nunca ouviram isso, e eu, o dia que eu vi, eu fiquei também, a princípio, achando meio exagero. Mas esse texto de Efésios 5, que eu li para vocês, onde fala que sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, maridos, amai vossas mulheres, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, porque o marido é Cristo, como Cristo, é mulher como a igreja. E assim como nós nos casamos aqui, nós vamos viver um casamento com Deus no céu. Para João Paulo II, o tema central de toda a Bíblia está nesse texto. Por quê? A Bíblia começa com um casamento em Gênesis de Adão e Eva e termina com um casamento em Apocalipse. E a vivência da missão de homem e mulher neste mundo é um sinal do que vamos viver com Cristo na eternidade. Cristo é apaixonado conosco. Deus tem uma paixão esponsal, de esposo, para com a raça humana. E nós precisamos entender isso. Deus nos criou para sermos dele. Deus nos criou para estarmos com ele. E ponto. Por isso que esse tema é o central. Porque tudo que a Bíblia quer nos dizer é: você um dia vai ter que estar plenamente com Deus. Que é isso que Deus sonhou para nós. Por isso fala-se de um casamento com Deus. Deus quer se casar conosco. Isso se resume tudo. Pense só, é como se nós fôssemos a noiva que está esperando o grande dia de se encontrar com o noivo. E aí você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com a missão do homem e da mulher? Calma que eu vou dizer. Mas é preciso entender primeiro este contexto. O contexto de que a nossa vida neste mundo ela é passageira e um dia nos encontraremos com aquele pelo qual a gente existe. Por quem fomos criados e porque um dia voltaremos a estar com ele. Somos pessoas que estamos vivendo nesse mundo, nos preparando para o casamento no céu. É isso. É isso que João Paulo II quer transmitir. E esse casamento com Cristo, esse casamento com Deus, é literalmente algo a se viver no corpo. No corpo. O que eu falei para vocês ontem? A mesa do altar, na Eucaristia, é a mesa da celebração do matrimônio. Não é isso? Cristo fala, este é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, ele se oferece a nós. E a cruz é o leito conjugal. Vocês lembram disso? Nós falamos ontem. Entendam essa paixão de Deus por você. Essa paixão de Deus pela sua vida. Então a nossa missão de homens e mulheres aqui, ela precisa ser um sinal. Sinal, João Paulo II dá esse nome. Sinal do que vamos viver com Cristo e do que temos que viver com Ele. O meu matrimônio, eu, marido, a Carla, esposa, precisamos ser um sinal do relacionamento de Cristo e igreja. Cristo, o homem, igreja, a mulher. Cristo, o esposo, igreja, a esposa. Então, para mim olhar o que eu tenho que viver da missão de homem, eu tenho que viver a missão de Cristo. A mulher, o que ela tem de viver como missão de esposa? A missão da igreja. Isso é ser sinal. Nós somos, enquanto famílias, uma igreja doméstica. E essa igreja doméstica precisa ter todo o mistério que está em Cristo. Então, quando a gente lê a palavra de Deus que fala de submissão, que fala de o marido ser o chefe da mulher, nós temos que entrar num contexto muito mais profundo disso, para não cairmos numa coisa machista, de que o homem é o chefe e a mulher é a coitada que vai obedecer. Não é isso, né? Não é isso que quer dizer. Missão das mulheres, vamos lá. E dessa forma também vocês, esposas, sejam submissas aos vossos maridos, como fazem em relação ao Senhor. Porque o marido é o responsável pela sua mulher, tal como Cristo é a cabeça da igreja, ao mesmo tempo que também é o seu Salvador. De sorte que, assim como a igreja se submete voluntariamente a Cristo, assim devem as mulheres se submeterem tudo aos seus maridos. Isso é o que está escrito por São Paulo. Mas vamos lá. O que é ser submissa? O que é uma pessoa ser submissa a outra? Mulheres, não fiquem bravas não. Não é ruim para vocês não. Eu sou submissa a homem algum. Até porque quando vocês foram criadas pela mãe de vocês,
A mãe de vocês falou assim, olha, trabalha e estuda para você não depender de homem nenhum. Não foi? Esses dias eu escutei uma frase nova. Estava pregando um retiro desse, e a menina falou assim, não, minha mãe falava comigo assim, o seu marido é seu emprego. Então trabalha muito porque você não vai depender de homem, porque o seu marido é seu emprego. Tipo assim, né? Você vai ser livre. E aí vem uma pessoa e fala, para a mulher ser submissa. Gente do céu. No mundo de hoje, onde o feminismo quer colocar para nós uma guerra entre homens e mulheres, onde querem falar para nós tantas coisas, o que será ser submissa? O que vocês entendem disso, gente? Ei, som, teste. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não entendem nada? Melhor não falar, né? Porque é tão ruim. Melhor não dizer. O que é, gente, submissa? Cri, cri, cri. Hã? Obedecer? Não. Vou ler, melhor. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. João Paulo II explica. Uma forma que eu uso para explicar a submissão neste contexto é: esposa, colocai-vos sob, entre parênteses, sub, a missão de seus maridos. Colocai-vos sob, entre parênteses, sub, a missão de seus maridos. A minha Bíblia está em cima desse ambão. Esse ambão está sustentando a minha Bíblia. A mulher é aquela que vai sustentar o marido, né? Cristo é a cabeça. E a igreja é o corpo. O que segura o corpo? O que segura a cabeça? O corpo. Está sob. O corpo é aquele que conduz, a cabeça é aquela que conduz o corpo. Mas quem está sob o suporte? Quem é o suporte? O corpo. Esse é o papel da mulher. Ser um suporte para o marido cumprir a missão dele. Ser o coração. Ser o sentimento. Por isso ela está ali. E, gente, é tão interessante isso que nós falamos da diferença das mulheres, dos homens, não foi? Mulher não é mais emoção? O marido não é mais razão, o homem? Por isso ele é a cabeça. Ele consegue planejar algumas coisas melhor do que a mulher. Mas ao mesmo tempo a mulher é o lugar da acolhida, do abraço, do aconchego, do sentimento da família. Portanto, ela é aquela que vai guardar os mistérios. Pensa na igreja. A igreja não guarda os mistérios de Cristo? Os sacramentos. A igreja não é aquela que anuncia os mistérios, onde nós encontramos os mistérios de Deus? Onde até nós não encontramos o Cristo? Essa é a mulher, que está ali, sob o marido. Claro, a missão da mulher é deixar-se ser conduzida pelo marido. Não posso negar isso. Né? Deixar-se ser conduzida pelo marido. No entanto, o homem vai ser aquele que é o protetor, aquele que é o provedor, aquele que vai cuidar da mulher. Né? Vou falar da do homem para vocês entenderem melhor. Missão dos homens. Senhores homens, leiam isso aqui porque é muito importante. E vocês, marido, amem vossas mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, para a tornar santa e pura com a ação da sua palavra, a qual como a água lava a fim de poder trazê-la para junto de si, sem uma nódoa, sem uma ruga, sem qualquer defeito, mas irrepreensível, santa, gloriosa. É assim, pois, que os maridos devem amar as suas esposas como uma parte do seu próprio corpo, como a si próprios. Qual que é a missão do marido? Amar a mulher como? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Como que Cristo nos amou? Dando a sua vida por nós. Homens e mulheres, o que é mais fácil? Ser submissa ou morrer na cruz? Mais fácil ser submissa. Mulheres, pergunto para vocês: você teria dificuldade de ser submissa a um homem que fosse capaz de morrer por você numa cruz? Teria dificuldade de deixar conduzir, porque o homem é a cabeça que vai conduzir, ser conduzida por um homem que é capaz de morrer por você? Teria coragem? Teria problema? Não, né? Se você tivesse certeza que ele fosse Cristo na sua vida.
Então nós homens precisamos entender a nossa missão. A missão de dar a vida pelas mulheres, ou pela nossa esposa. Essa é a missão do homem. A missão do homem é ser Cristo na vida dela. E o que é dar a vida? É esquecer de nós. Vamos pegar aqui o que João Paulo II fala. Também para nós homens, porque não é só para as mulheres que ele fala, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela até a morte. Cristo disse que não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida por sua esposa. No dia do casamento, reflete muito bem a missão dos dois. A mulher, ela vai vestida de noiva, toda linda, e ali fala, sem mácula, sem mancha, toda linda, não é? A mulher vai, tem o dia da noiva, né? Dia do noivo não tem não, noivo, né? Eu lembro que eu me casei 10 horas da manhã, e a Carla acordou 4 horas da manhã para arrumar. Eu acordei 8h30, o casamento era às 10. Acordei 8h30, tomei um banho, fiquei tranquilo. Eu já estava no apartamento que a gente ia morar, então eu fui lá na casa da minha mãe me arrumar, porque minha mãe queria me ajudar a arrumar, né? Ajudar assim, só ver se estava tudo certo, para ver se tinha penteado o cabelo, ver se tinha feito as coisas básicas. Então eu acordei 8h30, fui para a casa da minha mãe, 9h30 eu estava pronto. 15 para as 10 já estava na igreja. Coitada da Carla, 4 horas da manhã acordou e foi arrumar, e foi fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque realmente o casamento ele é para a mulher. O casamento é só para a mulher. O homem é só um acessório que está ali naquele dia para fazer parte. É ou não é? Tudo é para a mulher. No entanto, hoje em dia os homens estão tentando disputar. E vou dizer, eu já fui em casamentos que o homem, o noivo, quis aparecer demais e não deu certo. O casamento acabou rapidinho. Porque aquele dia ali, realmente ali se definem os papéis. Ali está a mulher como guardiã de um mistério, que chega toda linda, de véu, guardando um mistério. E ali está o homem. Geralmente como que o homem está? Qual que é a roupa dele? Um terno preto. Na maioria das vezes, né? E pela tradição cristã tem que ser preto, sabia? Sabe por quê? Por que o homem está de preto? Porque ele está de luto. O homem no dia de seu casamento se veste de preto porque está de luto. Não porque ele está de luto, porque coitado, vou casar. Ele está de luto porque aquele dia ele morre para ele mesmo, para dar a sua vida pela sua família. Ele está de preto para morrer para si mesmo, para dar a sua vida pela sua família. Ali já simboliza muito bem o que cada um tem que viver. A mulher traz a beleza do relacionamento, a beleza, né? Onde está a beleza da família? Na mulher, no colo, no aconchego, na acolhida. E o homem está a segurança, a proteção, o sustento, aquele que esquece de si. Só que, meus irmãos, nós estamos vivendo num momento do mundo onde tem mudado esses papéis. Vai me dizer que está tudo bem definido dessa forma. Temos encontrado mulheres que querem às vezes ocupar o lugar dos homens, porque elas se acham melhores, porque elas se acham que dão conta. E não estou dizendo que elas não dão conta e nem que são melhores. Mas o equilíbrio da sociedade está em boas referências para os filhos. O filho precisa saber quem é a mãe dele. Ele precisa saber quem é o pai dele. E ao mesmo tempo nós encontramos homens egoístas e frouxos. Egoístas e frouxos. Egoísta no sentido de pensar primeiro em si. Não, mas eu tenho meu dia. Não, mas eu tenho as coisas que eu gosto. Não, mas eu tenho minha vida. Não, mas eu tenho direito. Quantas vezes eu ouvia de pessoas da minha família, do homem dizer assim, mas eu trabalho o mês inteiro, eu tenho direito. Não, não tem. O homem que se casa, ele não tem direito de mais nada. De mais nada. O homem que se casa, o único direito que ele tem é o direito de se entregar, de servir a sua família. Aqui João Paulo II falou. Cristo veio não para ser servido, mas para servir. Esse é o papel do homem. O homem é aquele que vai servir por primeiro, é aquele que vai se doar por primeiro. E se não for assim, entramos num desequilíbrio. Hoje em dia os homens estão mais preocupados com a sua aparência
às vezes mais ou tanto quanto as mulheres. Isso não é tão masculino, né? Aquela coisa assim que o homem fica, a aparência dele se torna algo assim. Não estou dizendo que você tem que andar assim, né, cabeludo, barbudo, não. Mas o excesso, gente, o excesso também é um erro. Quantas vezes hoje estão tentando feminilizar os homens e masculinizar as mulheres? É o que a gente está vendo. O estilo de roupa. Tem homem que usa bata. Já ouviu falar que bata? O que é bata? Vocês sabem o que é bata? Aquelas blusas que maior assim, ela é menor aqui, maior atrás. Hã? Gente, no meu tempo, bata era roupa de grávida. No meu tempo de jovem, adolescente. Hoje se tornou roupa de homem. E aí, o homem vai ter dificuldade da vida porque ele vai se tornando frouxo. Aí quando ele está com a família dele, aparecer um rato, ele vai correr e a mulher tem que enfrentar o rato. Vocês estão rindo? Vai chegar um ladrão, ele é o primeiro a se esconder. Sendo que ele tem que ser o primeiro a que tem que morrer. Se precisar morrer, alguém tem que morrer na família, ele tem que ser o primeiro a ter que morrer, a entregar a sua vida. Esses dias eu estava vendo um filme que chama, não sei se é Um Grito de Silêncio. Um filme que, não sei se vocês já assistiram, ele é um filme de bastante suspense, né? A gente fica até meio tenso. Que é um filme de uma família que o mundo é invadido por extraterrestres que captam sons. Eles não veem nada, mas eles matam se você fizer barulho. E aí, essa família viveu um tempo, vários dias, em silêncio. Eles se comunicavam só com olhares. E chegou num momento que eles estavam fora da casa e os filhos, né, os 2 filhos do casal, fizeram um barulho e o bicho foi para pegar os filhos. E o pai estava distante assim, o pai deu um grito. E começou a gritar e bater. E quanto mais barulho se fazia, mais os bichos atacavam. E aí ele foi fazendo barulho e o bicho correu e matou o pai. Para salvar os 2 filhos. Isso é missão de homem. Se for preciso morrer, que eu morra. E que a minha família viva. Isso que Deus pensou para nós, porque foi isso que Cristo viveu, gente. Cristo fez isso. Ele viu a humanidade vai ser condenada. Ele foi lá e morreu por ela. Nós, homens, somos chamados a viver isso. Nada diferente disso. Nada. E em tudo. Então eu vou morrer, beleza. Mas é morrer na minha vontade, morrer na minha escolha. Quando eu me caso, eu sou o último a ter direito dentro de casa. Só tem direito se sobrar alguma coisa. E sabe quem que é a primeira? Ou o primeiro? Quem que vocês acham que é? Não. Não tem essa pessoa. Quem é o primeiro ou a primeira? Hã? Gente, mas fala alguma coisa mais alta. Hã? Os filhos? A esposa? A esposa. O homem deve amar mais a esposa do que os filhos. Aí já fala assim, não, isso é loucura. Isso aí não tem jeito. Primeiro que marido e mulher devem se amar mais do que amarem seus filhos. Mas assim, mas não tem jeito, tem. Sabe por que que tem? E por que que tem que amar mais? Não seria amar mais, é amar por primeiro. Porque não é, a gente não tem como medir amor. Amar por primeiro. Por quê? Filho a gente ama, quem tem, a gente ama por osmose. Né? Assim, não precisa você fazer esforço, não. Você já nasceu, você já ama e você já morre por ele facinho. Né? Não é assim? Há algo assim que acontece naturalmente, sem precisar de esforço, não é? Agora, marido e esposa, como que a gente ama? Com esforço. Então ele tem que ser por primeiro, porque se ele é por primeiro, eu vou me esforçar mais. E aí eu vou conseguir amar. Até porque os filhos vão crescer, gente, e vão embora. Vai ficar só marido e mulher. E se não se amarem por primeiro, nesse momento pode ficar um vazio em casa. Amar por primeiro. Isso que Deus nos chama. No entanto, na palavra de Efésios que a gente leu, ali fala que o homem deve entregar a sua esposa sem qualquer defeito, irrepreensível, santa, gloriosa,
sem ruga, sem mancha, né? Nódoa é mancha. E não diz tudo isso sobre os filhos. Diz para os filhos, vai continuar dizendo, depois nós vamos ler: criai vossos filhos conforme a doutrina do Senhor. Mas o esforço tem que ser por primeiro com o meu cônjuge, por primeiro com ele. E nós, homens, precisamos aceitar essa missão e ter essa missão daqueles que vão ser a cabeça. João Paulo II fala muita coisa bacana sobre isso. E é bom pegar ele, porque senão fica parecendo que é opinião minha. E os homens vão ficar bravos comigo. Aqui diz assim: esposa, submetei-vos aos vossos maridos. João Paulo II diz: São Paulo está dizendo: esposa, permiti que vossos maridos vos sirvam até a morte. Não que aí continua, uau, nossa típica interpretação de palavras de São Paulo está virada de cabeça para baixo. Não que a esposa seja senhora e o marido um escravo. Poder, controle, dominação, estes são todos paradigmas errados. O matrimônio cristão convida marido e mulher ao mútuo serviço, ainda que de acordo com a natureza da diferença sexual, cada um vive este serviço de modo diferentes, mas complementares. Se Efésios diz que o marido é a cabeça da esposa como Cristo é a cabeça da igreja, isso significa que o marido deve ser o primeiro a servir. Não o único, mas o primeiro a servir. Existe uma ordem sagrada no amor. Ao se referir à imagem de Cristo e da igreja, São João Paulo II escreve que o marido é, acima de tudo, aquele que ama. E a esposa, por outro lado, é aquela que é amada. Então podemos concluir que a submissão da mulher ao marido significa, sobretudo, provar o amor. Tanto mais que a submissão se refere à imagem da submissão da igreja, que certamente consiste em provar o seu amor. Primeiro a servir. Aquele que ama a mulher, aquela que é amada. Vamos para algumas coisas práticas para a gente entender como é que a coisa está de cabeça para baixo. Quando eu namorava com a Carla, já faz 12 anos que nós nos casamos, mas nós namoramos 7 anos. Então, ou seja, tem 19 anos que nós estamos juntos, né? Mais velho que muitos de vocês. No meu tempo eu aprendi que namorado buscava e levava a namorada em casa. Que eu tinha que buscar ela na casa dela e que eu tinha que deixar ela na casa dela. Por quê? Porque eu tinha que protegê-la. Não é isso? Hoje em dia, cada um vai embora do jeito que achar que tem que ir. E, gente, não era fácil para mim levar a Carla embora, não. A Carla morava, para quem é de Divinópolis vai saber bem, depois da ponte do Niterói, na primeira casa. Eu não tinha carro. Tinha 18 anos, não tinha carro. Eu tinha que levar lá a pé. Quando eu estava atravessando com ela, eu rezava mais do que quando eu estava sozinho. Porque se eu estivesse sozinho, eu corria. Com ela, não tinha como correr. Né? Naquela ponte ali. Não tinha o carrapateiro como é hoje, mas já tinha uma galerinha ali que aprontava bastante. E eu tinha que levar ela em casa. Eu deixava ela na casa dela, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, né? Minha mãe rezava todo dia, com medo de eu ir embora, mas eu falava, mas eu tenho que levar ela em casa. Hoje em dia, será que os namorados se preocupam com isso? Será? Não, vou te deixar no ponto de ônibus. Espera aí, meu filho. Ela vai descer na porta da casa, dentro da casa dela. Vou arrumar um Uber para você, vou te pôr um Uber aqui, ó. Será que o motorista do Uber é de confiança para levar sua namorada em casa? Sua esposa em casa? Será que ele é de confiança? Estão entendendo? Mas como é que está hoje em dia? Será que os homens estão preocupados mesmo em proteger as mulheres? Até desde o namoro? Ou antes do namoro, o amigo? Tem hora que o homem quer que a mulher sirva a ele, que ela faça as coisas por ele, e ele faz alguma coisa por ela, se der. Esses dias, estava numa missão, e o rapaz preparando para casar, namorando, e ele falou assim, não, quando eu casar, a única coisa que eu quero é ter tempo para jogar PlayStation. Falou aquilo assim, mas falou assim, né? Como se não fosse nada. Aí eu falei com ele assim, mas você
tem que ser o último. Ele falou, não tem problema, eu faço tudo para todo mundo, mas desde que eu possa ter os meus jogos, se julgar. Aí eu fiquei pensando assim, o homem é aquele que é o provedor. E por consequência, aquele que vai administrar a casa, as finanças, conduzir a administração da casa. Isso é missão do homem. Um cara que gosta de PlayStation, a mulher não vai confiar nele para poder ficar administrando nada. Porque vai que antes de comprar os básicos, ele começa a comprar joguinho de videogame. Ou aquele que gosta demais do carro dele, e antes de qualquer coisa, ele tem que cuidar do carro. Vocês estão entendendo o tanto que a coisa está mudada? Primeiro que depois que a gente casa, por exemplo, eu nunca tive tempo de jogar videogame na minha casa. Apesar que eu não tinha também, agora os meninos ganharam um, mas eu mesmo ainda não tive tempo. Às vezes com eles alguma coisa, mas para mim... E quando a gente se casa pensando que a gente tem que ter alguma coisa para nós, para mim, vai dar errado. Eu me caso para me doar. Eu me envolvo com alguém para me ser dom para essa pessoa. Nada para mim, nada mais para mim, nada mais, acabou. Eu morri. E a morte não é só a morte física, é a morte da minha vontade, a morte do meu desejo, a morte das coisas que eu gosto. Esse é o chamado. Primeiro do homem, mas não só dele, consequentemente da mulher. Mas primeiro do homem. Não sejamos homens frouxos, viu, rapazes? Não sejamos homens egoístas. Sejamos homens capazes e fortes para darmos a nossa vida pelas nossas mulheres. É isso. Se resume nisso. Quando se expressa dessa forma, o autor não tem intenção de dizer que o marido é dono da esposa e que a aliança interpessoal própria do casamento é um contrato de dominação por parte do marido. Marido e mulher estão, na verdade, submissos um ao outro, mutuamente subordinados um ao outro. A fonte dessa submissão recíproca está na piedade cristã, cuja expressão é o amor. Isso aqui está na Teologia do Corpo, número 89. João Paulo II escreve para nós. A submissão, no entanto, a palavra começa... Você está com a Bíblia aberta ainda? O primeiro versículo 21, o que está escrito nele? Sujeitai-vos uns aos outros em quem? No temor de Cristo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, só é possível viver se os dois se sujeitam a Cristo. Senão não tem jeito. Por que que hoje as pessoas não têm noção disso? Porque não se sujeitam mais a Cristo. Nós precisamos entender que se eu estou com alguém que não se sujeita a Cristo, dificilmente, se não for impossível, nós vamos conseguir viver claramente essa missão. Porque o espelho, o exemplo, o modelo, a meta é Cristo e a igreja. Como que se eu não sou temeroso a Cristo, se eu não me sujeito a Cristo, como que eu vou viver isso? Portanto, vocês que ainda estão solteiros, procure alguém. Porque o namoro é preparação para o casamento. Procure alguém que seja sujeito a Cristo. Procure alguém que tenha o temor de Cristo. Ah, mas já está tão difícil arrumar, meu filho, você ficar pondo muita coisa, né? Preocupa não. Se casamento é vocação, se é chamado de Deus, Deus tem a sua vocação pronta. Alguém que vai ser a sua vocação. Se for sua vocação. Então não se preocupe. Não fique imaginando que é você que vai arrumar alguém. Não é você, com seus olhos, com seus cabelos. Não. Isso pode até ajudar. Mas quem vai encontrar alguém para você é Cristo. E procure alguém que tenha esse temor de Cristo. Porque, vou dizer agora, antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Quantas pessoas frustradas nos seus matrimônios, quantas pessoas frustradas nos seus relacionamentos, porque queriam, acima de tudo, encontrar alguém. Aí encontrou qualquer um, qualquer uma, depois está aí envolvido com qualquer um, qualquer uma. Essa missão bela do matrimônio, onde nós vamos representar, onde nós vamos ser um sinal do que Cristo vai viver conosco na eternidade. Esta maravilha só é possível viver se os dois se sujeitam a Cristo. Senão não tem jeito de viver.
Se os dois se tornam submissos um para o outro, numa recíproca piedade cristã, que expressa o amor verdadeiro. O amor faz que ao mesmo tempo também o marido seja submisso à mulher e submisso nisto ao Senhor, mesmo assim como a mulher ao marido. A comunidade ou unidade que devem constituir por causa do matrimônio realiza-se através de uma recíproca doação, que é também submissão mútua. Se o marido é o primeiro a dar a vida, isso também é uma submissão. Se ele é o primeiro a morrer para ele, se o homem é chamado a ser o primeiro a servir, isso também é uma submissão. O primeiro. Portanto, casar-se e viver a minha missão de casado é me dispor a servir a minha família, me dispor a servir as pessoas com quem eu me caso. Ser um só com alguém não é o ponto de possuir alguém, mas é o inverso, me entregar a alguém, deixar ser conduzido por aquilo que eu estou vivendo, pelo meu casamento. E ser um só, gente, aqueles que já estão aí casados e aqueles que estão na beira, né, pensando nisso, já namoram, ser um só é ser um só em tudo. Não sei se eu disse isso ontem, mas se eu disse não vou dizer de novo, não tem problema. Ser um só é ser um só em tudo. Eu, Eduardo, sou casado com a Carla, mas eu gosto de ir jogar futebol, né? Jogava, né? Porque agora estava fazendo muito gol, o Atlético ficava atrás de mim, aí eu parei para não ficar muita tentação, para me poder ir jogar lá no Galo, então vamos cortar a tentação, parei de ir lá. Mas vamos supor que eu ainda fosse lá no meu futebol, fazer os meus 7 gols por pelada e tudo mais. Aquele ambiente que eu estou, como homem, se a Carla chegar lá e quiser ficar lá, ela pode? Ah, não, lá é coisa de homem. Se ela não pode, posso. Não existe para a pessoa casada lugar que é só para as mulheres, para elas conversarem só coisas que elas têm que conversar, para elas falarem coisas que só elas podem ouvir. Mulher casada não tem esse ambiente. E homem casado também não tem esse ambiente onde eu vou estar com os meus amigos e fazer as piadas e tudo mais. E isso é bom exercitar desde o namoro. Porque a maioria de vocês não é casado. É bom exercitar desde o namoro. Porque tem gente que acha que alguns dias da semana, se eu estou namorando, se eu estou casado, eu posso viver uma vida de quem está sozinho. Mas, principalmente depois de casado, eu sou um só. E se eu sou um só, aonde não cabe a minha esposa, não me cabe. Aonde não cabe o meu esposo, não me cabe. O que ele não pode ouvir, eu não posso ouvir. O que ele não pode falar, eu não posso falar. O que ele não pode ver, eu não posso ver. Mesmo que ele não esteja ali para ouvir, que ele não esteja ali para falar, que ele não esteja naquele lugar para estar ali. Mesmo assim, não é para mim. Isso é entender o que é a minha missão de marido e de esposa. Isso é entender. Cristo e a igreja. A igreja nunca pode se separar de Cristo. A igreja não pode viver nada que Cristo não esteja presente, certo? E Cristo também não pode se separar da igreja em momento algum. Onde Cristo está, a igreja está. Assim é o matrimônio. Assim é o matrimônio. É o mesmo mistério. É o mesmo mistério. E olha, Deus quer se casar conosco. Isso você precisa levar desse primeiro aprofundamento. Isso você precisa levar. O amor que nós vivemos neste mundo é para nos preparar para isso. Deus quer se casar comigo. Então, quando eu estou com a minha esposa, casado com ela, me entregando a ela, vivendo com ela, eu estou me preparando. É como se eu estivesse numa caminhada rumo à eternidade, junto com ela. Nós vamos para o céu juntos. Portanto, a minha missão é a missão de Cristo. Os papéis dos dois são diferentes. Há também uma analogia suplementar, isto é, a analogia da cabeça e do corpo. Esta analogia suplementar cabeça-corpo mostra que estamos lidando com dois sujeitos distintos, que se tornam, em certo sentido, um só sujeito. A cabeça constitui, juntamente com o corpo, um só sujeito, um só organismo, uma só pessoa humana. Teologia do Corpo, número 91.
É o que eu disse. Por mais que eu sou a cabeça, a Carla é o corpo. Eu, numa questão física, eu consigo andar sozinho. Mas numa questão sacramental, eu não tenho como me dividir. Por isso que onde eu vou, a Carla vai, mesmo que ela não esteja. Por isso aquilo que eu escuto, a Carla escuta, mesmo que ela não esteja ouvindo. Porque nós não nos separamos sacramentalmente, espiritualmente. Aquilo que eu disse para vocês ontem, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, mas são um só. Quando eu falo com o Espírito Santo, eu estou falando com Deus Pai, com Deus Filho? Estou? Em certo sentido, sim. Quando eu falo com Jesus, ô Senhor Jesus, derrama o seu sangue sobre mim, em certo sentido eu estou falando com o Espírito Santo? Sim. Mas eles não são 3 pessoas distintas? Sim, eles são. Mas estão unidos. O matrimônio tem o mesmo mistério. Somos 2 pessoas, mas um só corpo. O papel do homem: protetor dos males, das ameaças humanas, espirituais. Provedor das necessidades materiais e espirituais. Provedor das necessidades materiais e espirituais. Uma coisa que eu queria dizer para os rapazes: homem tem que ser trabalhador, viu? Homem tem que pegar no chifre do boi. Porque se ele vai ser provedor de uma família, pode chegar um momento que, claro, hoje em dia as esposas também trabalham, também ajudam na finança de casa. Mas pode chegar um momento que vocês possam passar por um problema financeiro, e aí o homem tem que trabalhar mais e mais e mais, porque ele tem como missão prover. Então, rapaz aí de 15 anos, 16, 17, que não é muito chegado no serviço, vamos aprumar, galera. Vamos aprumar. Porque o homem acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito, pega no chifre do boi. Meninas, se o rapaz não é trabalhador, corre. Corre, porque ele não vai dar conta da missão dele como homem. Estou falando sério. Ele é preguiçoso, ele vê as meninas carregando cadeira e ele já logo vira as costas e sai fora. Corre desse sujeito. Corre desse sujeito. Homem tem que ser trabalhador. Homem tem que ser aquele que passa segurança para a mulher. Se o homem não passa segurança, eu já ouvi casos de muitos casais que falam assim: ah, meu filho, se eu não trabalhar, meu marido não tem jeito não. Não gosta. Não é chegado. Tem pessoas conhecidos, né? Posso falar nome, óbvio, está gravando. Mas tem pessoas conhecidas que a esposa teve que estudar, ralar, passar num concurso, porque senão a coisa ia ficar feia em casa. E o marido, cada dia está num trabalho diferente, e assim, estou muito estressado, vou ficar em casa uns dias. Sabe aquela coisa assim, mole? Isso não é de homem, gente. Homem é aquele que vai prover, então tem que trabalhar, tem que agarrar, tem que ir lá, tem que conseguir, tem que pagar a conta para a menina. Tem que ser aquele que fala assim: não, eu vou te levar para comer um churros, para ficar mais barato. Mas eu vou pagar os churros. Ah, mas pode dividir conta quem namora? Sim. Não estou falando que não pode. Mas isso de acordo com uma circunstância que está acontecendo, que os dois estão bem e tudo. Mas por primeiro, provedor é o rapaz. É aquele que vai dar um jeito de conseguir um bico, de pegar um bico a mais para ter um dinheirinho para poder levar a moça para tomar pelo menos um churros, um sorvete, ou um açaí. Açaí já está mais caro. Açaí já talvez não dê. Porque, gente, não é o valor daquilo que eu faço, mas é o que eu faço. A diferença é essa. Não estou dizendo que o homem tem que ser rico e ter dinheiro para tratar a mulher como um dondoca, porque isso não quer dizer nada. Mas estou dizendo que ele tem que ser aquele que pensa primeiro nela. E o seguinte, senhores rapazes, se você tiver o dinheiro só para um churros, compre para ela. Compre para ela. Não, eu estou aqui. Quantas vezes eu já vivi isso na minha casa?
Quantas vezes os meninos querem comer alguma coisa, a Carla, e a gente vai, por exemplo, tomar um sorvete, comer alguma coisa, e o dinheiro está curto, eu fico sem. Falo, não, hoje não quero não, todo mundo toma aí. Não é direto que eu faço isso? Hoje eu não quero não, pode todo mundo tomar o seu sorvete. Aí eu pego sobra da Luísa, que não gosta de tomar tudo, pego a sobra do outro que não quis tudo. E não faço isso, ai coitado, não, faço isso com alegria. Tenho mais alegria de saber que eles estão desfrutando daquilo do que se eu estivesse desfrutando junto e tivesse que diminuir para eles para que eu pudesse desfrutar junto. Esse é ser provedor. E, claro, né? Matar as baratas, os ratos, defender do ladrão, né? É aquele que vai fazer isso, né? Um dia eu estava passando perto da catedral ali, tinha um conhecido com um carro com pneu furado. Estava ele dirigindo, estava a esposa, estava uma amiga e as crianças. E o carro com pneu furado. Aí quando eu passei, vi, fui, estacionei, fui lá ver, a amiga está lá no macaco. Naquela hora me deu assim, um desespero, um desespero interior muito grande, assim, né? Espera aí, meu Deus do céu. Que é isso aqui? Eu acho que a Carla nunca trocou pneu, já? Graças a Deus. Já furou sozinha. Uma vez nós estávamos num evento, furou sozinha, ela estava sozinha. Ela tentou falar comigo, não conseguiu. Ela ligou para todo mundo que estava no evento, até alguém me avisar que eu precisava ir lá. Cheguei lá, graças a Deus já tinha parado uns 2 rapazes lá, uns 2 carros, e eles já estavam terminando de trocar o pneu para ela. Mas peço a Deus que ela não precisa nem aprender a trocar pneu, porque isso é eu que tenho que fazer. E se ela passar aperto, por exemplo, e a gente tem essa formação na comunidade, vamos supor que ela passe aperto, que eu esteja em uma missão fora e o pneu fure. Ela vai entrar em contato comigo e eu vou arrumar alguém para ir lá fazer isso por ela. Vou ligar para um amigo, vou ligar para um irmão de comunidade, vou pedir alguém para ir lá e dar esse socorro para ela. Nossa, mas a mulher ela tem que dar conta. Tem certas coisas que a mulher não tem que dar conta. Ela tem que se sentir protegida. E se ela tiver que dar conta de certas coisas, ela não vai se sentir protegida. Ela vai se proteger. E isso pode criar referências erradas. E eu falo isso, gente, porque Deus, quando pensou isso, Ele pensou na educação do pequeno, que vai olhar na casa dele e falar assim, não, esse é meu pai, me protege, me sustenta, sai para trabalhar todo dia, trabalhador, esse é meu pai. E essa é minha mãe. Aí vem a mãe, né? Que é educadora, que é acolhedora, né? Essa é minha mãe. Mãe é aquela que educa, que dá educação, que ensina, né? Que tem capacidade de ensinar. A criança precisa olhar para o pai e para a mãe e saber quem é quem. Na educação dos filhos, por exemplo, o pai tem que falar pouca coisa. A Carla sempre me corrige quando eu falo demais. Calma. Espera. Quem fala mais é a mãe. Quem explica mais é a mãe. Quem ensina mais é a mãe. Ela tem o dom de educar e de acolher. Quando a criança está doente, ela quer colo de pai? Raramente. Só quando não tem o da mãe. Porque se tem o da mãe, ela vai querer o da mãe. E se ela não está querendo o da mãe, é preciso dar uma olhada e pensada. Será que não está sendo tão acolhedor esse colo? Esse lugar de amparo, de me sentir amado, de me sentir aconchegado, acolhido. Esse é o papel da mãe. Não que o pai tem que ser o ogro, né? Que não abraça, que não dá carinho. Não, não é isso. O pai tem que ser aquele também, que acolhe também, que abraça também. Mas é diferente. Lá em casa a gente reza toda noite com as crianças. E na hora de rezar, até eles que já estão prontos para dormir, é uma coisa, e a gente sempre reza o mistério do texto, faz orações. Eles montou todos em cima da Carla. Todos. De vez em quando a Letícia encosta em mim, porque, coitada, é a mais velha.
os mais velhos vai sobrando, né, tadinho? Eles vão ficando de fora. É porque se ela sentar no colo da Carla, ocupa muito, aí não cabe os outros 3. Então ela fica mais de lado, mas o Lucas já logo tem, e assim, já é definido entre os 3, Lucas, Luísa e Beatriz. Cada um já tem o seu espaço para encostar nela na hora de rezar. E rezam abraçados com ela. Tem dia que eles agitam um ao outro, tem dia que tem até que desgrudar para ver se dá conta de rezar mais tranquilo, porque um fica cutucando o outro, que é irmão pequeno é assim, né? Um fica cutucando o outro, um fica chamando, puxando. Toda noite eles vão para lá, é um momento que, momento de se preparar para dormir, momento de sentar junto com alguém, eles querem aquele colo toda noite. Claro, de vez em quando, né? Acontece do Lucas também querer sentar no meu colo, querer estar junto comigo, a Letícia mais às vezes. Mas tem vezes também que nenhum deles senta no meu colo e vão todos para o colo da Carla. E eu preciso entender isso, não ficar assim, ai, ninguém quer saber de mim, ninguém me abraça, ninguém quer meu colo. Não. Eles me querem, sabe quando? Quando eles têm um problema maior, quando eles querem ganhar alguma coisa, quando eles querem um dinheirinho, né? Mas é a mim que eles vão recorrer. Já tive também que falar com a minha esposa, olha, isso vocês vão recorrer a mim, porque às vezes eles pediam alguma coisa para ela fala assim, eu nunca tenho nada assim, nunca tenho dinheiro para dar a eles. Eu falo, não, mas realmente, não que você não que a mulher não possa ter, mas eles precisam ter a referência. Isso é o meu pai. A mão que te sustenta é a mão que te governa. O pai é a lei da casa, é o que governa a casa. Se ele não for quem sustenta, ele não consegue ter o governo da casa, a autoridade que ele precisa ter. A mão que te sustenta é a mão que te governa. O marido, ele precisa ser como referência dentro da casa, aquele que é o provedor. Senão a coisa sai em desequilíbrio. Homens, não sejam frouxos. Não sejam frouxos. Sejam homens de verdade. Davi, no leito de morte, Salomão chegou para ele e disse, meu pai, o que tens a me dizer, porque eu serei rei? O que tens a me dizer, porque eu vou ser rei, e eu não sei o que fazer, eu sou jovem. Salomão era jovem ainda quando foi rei. E Davi foi dar um conselho de rei e de pai para o seu filho que seria rei. Sabe qual foi o conselho de Davi? Meu filho, seja homem. Foi a única frase que Davi disse para Salomão. Mas é homem, não é homem machista, não é homem, eu sou o homem, eu sou o agressivo, não. É o homem que assume a sua masculinidade. No caso ainda de Salomão não era, mas no caso nosso que já temos Cristo, como outro Cristo. Isso. Seja homem. É isso. E Salomão, se vocês conhecem a história, foi um dos maiores reis da história do povo de Deus. Inclusive, o mais sábio e justo da história. Depois de se tornar rei, ele vai rezar e pede a Deus que dê a ele sabedoria. E Deus derrama sobre Salomão a sabedoria. Porque ele foi quem ele deveria ser. Claro, depois também ele apronta mas não é o caso. Só voltar aqui, ó. Todo homem maduro é pai. E toda mulher madura é mãe. E os filhos? Aqui tem muitos filhos, né? Vocês todos são filhos de alguém, não são? Imagino que sim, porque ninguém nasce sem ser filho de ninguém, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa passagem bíblica já foi muito falada em muitos eventos nossos, né? Honra teu pai e tua mãe para que sejas feliz, ou seja, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O filho é aquele que vai honrar os pais. O que é honrar? Dar a eles o que se tem de melhor. Expressar a eles gratidão, amor, respeito, obediência. Obedeçam. Obediência. Até quando eu tenho que obedecer aos meus pais? Até quando? Até quando eles morrerem? Até quando?
Até a honra é a vida toda. A honra, honrar os pais a vida toda. Honrar como? Cuidar quando eles precisarem, dar a eles o que eles necessitam de mim, está ao meu alcance a vida toda. Obedecer é até o dia que eu deixo de ser filho e me torno pai. Até o dia que eu me case. Porque se você voltar aqui na palavra, aí na palavra que a gente leu, está escrito 3 verbos quando Deus fala do casamento. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão. O primeiro verbo é qual? Deixará. Tem muita gente que o casamento não anda, porque a pessoa não deixa a família. Continua vivendo a vida da casa dos pais. Eu costumo brincar, é brincadeira, viu gente? Falar que é brincadeira. Que pai, mãe, sogro e sogra, depois que a gente casa, não pode morar nem longe nem perto. Se morar longe, vem com mala. Se morar perto, vem de chinelo. Então não pode nem ser nem longe nem perto. Se morar longe, vem com mala, fica um tanto de dia. Se morar perto, vem todo dia. Quando a gente se casa, e aí já vale para todos vocês entenderem, nós começamos uma nova família, que se torna prioridade para nós. Vamos honrar os nossos pais enquanto eles viverem, principalmente na velhice, cuidando, amparando, socorrendo, mas entendendo que a minha nova família é a minha prioridade. E aí, eu tenho um problema com a minha esposa, eu vou lá contar para minha mãe. Eu tenho um problema com meu esposo, eu vou lá contar para minha mãe. Eu ligo para minha mãe todo dia, aí todo dia ela fala comigo, e tem dia que eu estou nervoso, nervosa. Aí eu conto para ela o que está acontecendo. O que eu vou criar? Um inferno. Esses dias atendi um casal, na verdade não um casal, um dos dois, onde a família do outro, da outra, né, exigiu que eles se separassem. A família disse para o filho, para a filha, né? Ou seu cônjuge ou nós. Não, mas que família ruim, não. Essa pessoa levava para a família dela todo dia as suas insatisfações. Essa pessoa, ela mesma, falando mal do cônjuge dela para a família, ela julgou a família contra eles, contra esse cônjuge. Estão entendendo? Depois a família é ruim, não, a família ama tanto. Imagine um pai ouvindo um filho ou uma filha falar todo dia que não está aguentando mais o casamento dele. Ele vai falar assim, não, meu filho, vamos tomar uma atitude. Não é assim? Então, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente não convida colher nenhuma para entrar na nossa casa, para poder entrar na nossa intimidade. Isso vale para os casais casados aqui e para os que estão namorando, pensando, né? Deixar. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honrar a vida toda, cuidar deles na velhice. Se precisar levar para morar na sua casa, tem que levar. Tem que ampará-los até o último dia de vida deles. Mas entenda que quando eu me caso, eu começo uma família nova. E essa família nova é minha responsabilidade. Se é minha, eu tenho que assumir por primeiro ela. Por primeiro. Cabe ao pai e à mãe educar pelo exemplo. Certo dia, o pai todo orgulhoso deu de presente ao seu filho uma calça jeans, pois ele havia feito sua primeira Eucaristia. O pai, ao entregar o presente, lhe disse, filho, estou te dando essa calça para você ir à missa todo domingo. E o filho respondeu, mas pai, você tem várias calças e nunca vai. Toma, distraído. Não é assim? Aqui todo mundo vai na missa, quando tiver filho, quem já tem, não tem esse problema. Mas se o seu filho olhar para você que já tem filho, e você que pretende ter filhos, casar-se, o que ele vai seguir? Quem ele vai ser? Se ele for trilhar os passos que você trilhou, aonde ele vai chegar? O que você quer trilhar?
Aonde ele vai chegar? Porque é isso que ele faz. Filho pisa na pegada do pai e da mãe para ir onde eles foram. Com exceções daqueles que Jesus Cristo vem, tira eles daquele lugar e leva para outro. Não fique contando que Deus vai ter que fazer milagre na vida dos seus filhos, não. Seja um instrumento de Deus para o milagre da vida deles. Trilhe o caminho que você tem que trilhar. E quando eu falo disso, eu não falo só de religião. Eu falo de trabalho, honestidade, respeito, carinho. Marido e mulher precisam se amar tanto dos filhos poderem perceber que eles se amam. Vou fazer uma pergunta para vocês verem, tanto que isso é sério. Você se lembra de um dia que seu pai e sua mãe tiveram um gesto de carinho perto de você? Você já presenciou isso? Foi bom? Você se sentiu amado? Mas eles não estavam amando você, eles estavam amando um ao outro, não era? Um dia que eles abraçaram, um dia que eles deram um beijo, um dia que eles dançaram uma música, um dia que eles saíram os dois juntinhos, e você olhou para aqueles dois, aquele casal ali, seu pai e sua mãe, você não se sentiu amado? Não sentiu? Por isso que marido e mulher têm que se amar tanto ao ponto dos filhos quererem imitar esse amor. Tanta gente hoje frustrada, tanta gente hoje sem saber, tanta gente afetivamente desequilibrada, porque são frutos de casamentos, do casamento de pais que deram errado, que não deram certo, que não foi. Você talvez tenha uma história assim, como eu tenho na minha, chagas do casamento dos meus pais. Mas eu tenho a oportunidade de fazer o meu diferente. A família que os meus pais construíram teve muitas chagas grandes. Mas eu tenho chance de construir a minha família. E a minha vai ser de acordo com aquilo que eu fizer, que eu escolher. E a família começa desde antes de começarmos a namorar. Quando a gente escolhe um namorado ou uma namorada, ali começa a minha família. E é dali que eu tenho que fazer as primeiras escolhas. Para o que eu quero para a minha família. O que eu quero para a minha vida, para o meu futuro, para os meus filhos. Para a minha vocação de matrimônio. Nosso modelo de família é Jesus, Maria e José. Deus não muda de ideia. Ideia falta o acento no R. Mas é a ideia, mesmo assim. Né? Não foi eu que escrevi, viu? Esses slides. Hã? É. Por que eu coloquei aquele slide ali? Eu acho que eu termino quase que com ele. Hoje em dia estão falando de diversos modelos de família, não é isso? Não estão falando? Porque tem muito tipo de família. Tem pessoa que é criada com a avó, pessoa que é criada pelos tios. Tem. Não estou falando que não existe isso. Existe, e graças a Deus que tem muita avó, muito vô, muito tio, muita mãe guerreira que cria sozinho os seus filhos, que tem muitas pessoas corajosas capazes de cuidar dos seus. Mas isso, gente, são acidentes de percurso e exceção. O que estão tentando fazer é pegar essas exceções e transformar isso como algo que é igual a outro, a qualquer jeito de ser família. Deus pensou a família formada por pai, mãe e filhos. Se acontecer um acidente, não vamos culpar, não vamos condenar, mas não vamos também querer fazer com que o acidente se torne regra. Pelo contrário, ele é uma exceção que precisa de amparo, de ajuda, de apoio, e não se tornar regra. Hoje em dia as pessoas estão, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista, até o Max que me mostrou, da Ana Campagnolo. É isso mesmo que a chama, né? Hã? Campanolo. E ela estava dando uma entrevista e ela é uma mulher, ela é protestante, mas deputada, é deputada estadual do Rio Grande do Sul. E ela escreveu um livro sobre feminismo, e nesse livro ela colocou que a mácula que ela tem nela é o divórcio, que ela já foi divorciada. E aí o pessoal começou a bater nela. Por que tem você ter sido divorciada? Isso não tem problema não. Como se fosse o divórcio algo maravilhoso. Gente, ela deu uma resposta que para mim foi a melhor das respostas. Caí de risada.
Ela virou para a mulher e falou assim: então, divórcio é bom. Você já foi em alguma festa de divórcio? Alguma comemoração de divórcio? Nós vamos comemorar o divórcio. Hoje é o dia do divórcio. Ninguém sonhou com divórcio. Ninguém sonha em casar e dar errado. Se a pessoa sonha com isso, ela tem que fazer um tratamento. Acontece. Tem casos até que não tem outra saída. Eu digo que deve ter sim. Casos que não tem outra saída. Mas são exceções, acidentes. E não regra. A regra é pai, mãe, filhos. Essa é a regra. Esse é o modelo. Essa é a meta. Fora disso, gente, fora disso. Pode acontecer? Pode. Tem que condenar quem está fora disso? Não. De forma alguma. Temos que ajudar, amparar, cuidar. Mas não transformar o acidente e a exceção na regra e entendermos qual é a nossa meta. Qual é a nossa meta de família? A família tem a ver com seus membros durante toda a existência de cada um, desde o nascimento até a morte. Ela é verdadeiramente o santuário da vida, o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta. E pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Por isso, o papel da família é determinante e insubstituível na construção da cultura da vida. São João Paulo II. Santuário da vida. Isso é a família. Isso é a família. Bom, esse é o último slide, com ele eu termino. Quero convidar você só a fechar os seus olhos um pouquinho.